Acolhemos esta noite para proferir o sermão do encontro de nosso Senhor Jesus Cristo com a sua mãe, a Virgem Maria, o reverendíssimo Padre Bruno César Dias Graciano, pároco da paróquia de São Lourenço Mártir, em São Lourenço. Caros irmãos e irmãs, bem-vindos a esta praça. Quero abraçar de coração você que saiu de sua casa para rezar nesta noite santa e contemplar esta cena que temos diante dos nossos olhos. Quero acolher você que talvez agora esteja passando por aqui, que não teve a intenção de vir rezar, mas que recebe agora em seus ouvidos a palavra do Senhor. Quero acolher você que a cada ano participa deste momento forte, expressivo e significativo, mas que por um motivo ou outro tem visto a sua fé esmorecer, que tem perdido a motivação de ir à igreja. Quero acolher você que veio aqui forçado, talvez obrigado, arrastado. Quero acolher você que não tem rezado e que nem mesmo sabe por que veio aqui hoje. Talvez você tenha sido motivado pelo amor intenso a Deus, que o leva a buscar com intensidade viver os momentos de fé, como oportunidades de fortalecer a sua comunhão com Deus. Pode ser que a razão pela qual você saiu de sua casa e veio até aqui nesta noite tenha sido gerada a partir de uma enfermidade, e você se recordou que Jesus curou tantas pessoas que com ele se encontraram e, sem dúvida, imaginou que ele não deixaria esquecido. Pode ainda ser que você tenha vindo por medo, por viver uma religião escrupulosa, em que se acredita no castigo e na condenação por parte de Deus. Talvez as coisas de Deus não digam nada e você veio aqui apenas para atender o chamado de alguém. Pode ser que você tenha sido motivado pela curiosidade. E não importa qual tenha sido a sua motivação, foi Deus quem trouxe você aqui, nesta noite. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, Deus esperava por esse momento. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que não se mostra. Eu não dei por esta mudança
tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? O poema de Cecília Meirelles, que acabamos de ouvir, emoldura esta cena que agora os nossos olhos contemplam. A nossa visão parece nos trair. Nós conhecemos Jesus das passagens belas, dos encontros transformadores, das curas, dos milagres. Nós o vimos andando pelos trigais, pregando no templo, visitando a casa de amigos. Nós o vimos cheio de vigor, expulsando os vendedores que profanavam o templo. Nós o vimos em constante movimento. Ei-lo agora diante de nós, parado, inerte. Que dizem os seus olhos? Que palavras pronunciam os seus lábios? Que expressão sua face produz? Nele só vemos dor, sofrimento, silêncio, resignação. Nele vemos solidão. Onde estão os que foram curados por Jesus? Não dá nem para contar o número dos que foram beneficiados pelo seu toque. Onde estão os que ouviram suas palavras e tiveram mudadas as suas vidas? Onde estão os que foram reanimados? Onde está quem possa dar um testemunho favorável a seu respeito, a fim de libertá-lo desta dura consequência do amor e ternura que manifestou a todos, indiscriminadamente? Nenhuma palavra a seu favor. Onde estão os seus amigos? Amigos. Será que Jesus teve amigos? Será que eles não eram apenas usurpadores que estavam à sua volta para sugar dele aquilo que ele poderia lhes oferecer? Meu Deus, por que ninguém se manifesta? Um grito, um sinal, um sussurro. Onde estão os amigos? Eles que são o bálsamo que alivia as dores, porto seguro para as horas incertas, refúgio para as tribulações. Onde estão aqueles com quem Jesus partilhou os seus mistérios, os seus segredos? Aos amigos estão vedados os protocolos. Eles não precisam de regras. Basta estar perto. Basta um olhar e a comunicação se faz. Basta a presença. Bastaria vê-los de longe. Mas eles se foram. Fugiram. Deixaram o Mestre. Houve quem garantisse, mesmo que os outros se dispersem, eu não o deixarei. Palavra dura esta de Pedro.
pois Jesus sabia muito bem que ele o negaria 3 vezes, antes que o galo por 2 vezes cantasse. Eu não o conheço. Como não, Pedro? Quantas e quantas vezes os teus olhos foram surpreendidos pelo olhar dele, os teus ouvidos visitados pela suavidade firme de sua voz. Quantas vezes ele o abraçou? Já te esqueceste? Tão rápido assim? Bem se vê de que barro és feito. A mesma volubilidade daqueles que acolheram Jesus na entrada de Jerusalém, com ramos e mantos, hosanas e benditos, e depois gritaram: crucifica-o, notam-se em ti. És fraco, inconstante, sem raiz, folha seca ao vento. É, Jesus, foste traído. Que dor a traição. Quem por ela já passou, sabe muito bem das suas feridas, conhece a sua força destrutível. E o Senhor não fora traído por alguém que conhecera ontem. O Senhor foi traído por um amigo. Se fosse um inimigo que conspirasse, a dor não seria tão grande. Mas um amigo, já bem diz o Salmo 55, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se meu adversário se levantasse contra mim, eu me esconderia dele. Mas és tu, meu amigo, meu confidente, a quem eu me unia numa doce intimidade na casa de Deus. Ah, Judas, não percebeste o olhar de Jesus durante a ceia? Se pudesses, conhecerias o seu sentimento e lerias os seus pensamentos. Nós tínhamos uma doce amizade, meu amigo, meu Judas. Caminhávamos alegres, acreditavas em mim, deixaste tantas coisas para seguir-me. Que dor ser traído por quem está perto. Se fosse um outro, mas és meu companheiro, meu amigo, tu me conheces, eu contei meus segredos para ti, entraste na minha intimidade, no sacrário inviolável, onde não tem acesso qualquer pessoa. Uma doce amizade nos unia. Eu não podia esperar um golpe tão duro. Quem me trai, diz Jesus, é aquele que põe comigo a mão no prato, assenta comigo à mesa. Esposos traídos, esposas traídas, pais traídos, filhos traídos.
Você que foi traído assim, que esperou tudo de alguém, menos o golpe da traição, e que tem uma ferida grande em seu coração. A você o Senhor diz que tem um remédio que precisa ser tomado, pois não vale a pena consumir-se desta forma. Desejos de vingança, falta de perdão, ressentimentos, são veneno que bebemos a cada dia e vamos sofrendo as suas consequências de bebê-lo. Vamos morrendo. Quanta gente está morrendo, agonizando, tendo dentro de si verdadeiros cemitérios, em cujas sepulturas estão encerrados maridos que não foram fiéis, esposas que traíram, pais que não agiram corretamente com os filhos, filhos que decepcionaram os seus pais, amigos que desentrelaçaram as mãos. Ter sido traído fez de você uma pessoa insegura, ansiosa. Parece que não consegue acreditar em ninguém. Até adoeceu. Entrega a Deus a sua angústia, a sua insegurança, a sua ansiedade, e Ele vai ser o seu apoio. Precisamos contar mais com Deus. Quanto atraso ao nos determos olhando para o que deu errado. Traiu a minha confiança, tirou-me daquele serviço. Aquela pessoa nem liga para mim. É preciso fazer o exercício do perdão. E o perdão começa por uma decisão certa, firme, consciente. Eu quero perdoar. Nem sempre eu tenho força. Então eu posso pedir a Jesus que me ensine. Ele que foi capaz de passar por cima da maior de todas as traições. Nós costumamos excluir as pessoas quando elas não agem da maneira como gostaríamos. Colocamos na geladeira. Jesus não fez isso. Mesmo diante da possibilidade da traição, Jesus não recuou do amor. Ele sabia o que ia acontecer. E mesmo assim, ele acreditou em Judas até o último momento. Não deixou de acreditar. Ah, se os esposos acreditassem nos seus matrimônios. Muitos daqueles que acabaram não teriam terminado. Jesus foi amigo do seu traidor, pois queria salvá-lo. Você que ama tanto a pessoa que lhe traiu, que sacrifício seria capaz de fazer para salvá-lo? Jesus, olhando para aquele que estava maquinando contra ele, longe, com um pensamento distante, não o xinga, não briga com ele, mas simplesmente demonstra afeto. Pegou o pão, passou no molho e o deu a Judas.
demonstrou afeto. Quanta mãe faz isso? Mesmo quando o filho está afastado. Jesus queria tirar Judas do mau caminho, mas só tinha como arma, como possibilidade, a via do amor, o afeto. Excluir não é a solução, mas, persistindo a insistência de Judas, Jesus o libera. Permite que ele vá fazer aquilo que desejava. O Filho do Homem foi entregue. Um preço foi combinado. 30 moedas de prata. 10 vezes menos o valor do perfume que Madalena havia derramado nos pés de Jesus. E o próprio Judas havia criticado severamente. Quanto vale a vida? Quanto vale a vida do Filho de Deus? Saindo da ceia, Judas foi atrás dos que estavam ansiosos por calar Jesus. O que os movia? Jesus era uma forte ameaça, ameaça aos poderosos, por estar ao lado dos fracos, uma questão religiosa, política. Não, muito mais do que isso. Tratava-se do cumprimento das Escrituras. É claro, aquele momento não foi fácil para Jesus, pois a sua humanidade sofria profundamente. Passava o Senhor por uma dor absurda. Se possível, livra-me, Pai. Entretanto, foi para isso mesmo que eu vim. Faça-se a vossa santíssima vontade. Rezando no Jardim das Oliveiras, Jesus chegou a suar sangue. Tão grande foi a angústia e o sofrimento interior. Mas o Pai não lhe faltou. Eu o glorifiquei e o glorificarei. Jesus não sofre sozinho. O Pai é seu auxiliador, como também o é para nós. Muitas vezes sentimos-nos sozinhos e chegamos a perguntar: onde está Deus? As dores não nos deixam vê-lo, ouvi-lo, senti-lo, mas Ele está ao nosso lado, está conosco, fiel, mesmo diante das nossas infidelidades. Chega um momento, o traidor se aproxima, traz consigo soldados armados com espadas e paus, buscam um criminoso. Ele não é preso, ele se oferece para ser levado. E Jesus se entrega. Ele aceitou o sofrimento e não recuou, não fugiu e não culpou ninguém, pois tudo aquilo que estava para acontecer era o grande sinal do amor, a visualização diante de cada olhar e coração da ternura e misericórdia de Deus. Judas traiu Jesus,
pois sentiu-se traído por ele. Judas esperava um rei poderoso, que assumiria o poder à força em Israel. Mas Jesus entra na cidade santa montado num jumentinho, animal usado para o serviço. Jesus está disposto a realizar este grande serviço em favor da humanidade, oferecer a sua vida, mesmo que muitos se fechem e não queiram experimentar o dom que ele oferece. Ele quer ser fiel ao Pai até as últimas consequências. Ei-lo agora, parado, inerte. Que dizem os seus olhos? Que palavras pronunciam os seus lábios? Que expressão sua face produz? Seu silêncio é um grito de amor. Amor que é gratuito e generoso. Não escolhe a quem se dirigir. Não quer saber se seus destinatários são merecedores ou não. Seus olhos nos dizem: amei até o fim. Em sua face contemplamos a serenidade que só pode vir do amor, que leva a perdoar e compreender as razões de cada pessoa, mesmo de quem trai. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo que arde, e mais do que a morte, é forte este amor. A morte que ele vai sofrer não representa nada diante do amor que tem. Após a prisão, o Senhor foi condenado a morrer crucificado. Morte vergonhosa, humilhante. Maldito o que sobe no madeiro. E ele, o Santo dos Santos, por amor a nós, se submete como cordeiro que sobe para o sacrifício. Leva a cruz às costas. Caminho longo, doloroso, mas ele o aceita. Não será fácil, Jesus, chegar até o Calvário, mas o Senhor não recua. Manto de rei, coroa de espinhos. Quanta ironia dos que odiavam o Senhor. Cruz às costas. Mas ninguém podia imaginar com que amor ele abraçava aquele sofrimento, aquela cruz. Jesus está cercado pelos malfeitores. Todos os amigos fugiram. Ele que foi ao encontro de todos. Será que não há quem o queira ajudar? Será que não aparecerá ninguém para o consolar? Será que ele não merece que a samaritana lhe venha dar de beber? Ele que lhe deu a água da vida, preencheu o seu coração e nele fez jorrar uma fonte. Será que ele não merece que a hemorroísa ou a viúva de Naim
com o seu filho reanimado, surjam ali, naquele caminho, para um simples gesto de gratidão. O leproso, o cego, os paralíticos, os que estavam endemoninhados, os que foram alimentados quando ele multiplicou os pães e os peixes. Onde estão todos? O medo é maior que a gratidão. Aparecer agora, neste contexto, nesta cena, pode ser uma sentença certa: morrer junto com ele. Mas há alguém que não tem medo de morrer com Jesus. Aliás, cada passo de Jesus em direção ao Calvário acentua também o sofrimento desta mulher, a sua mãe, Maria. No caminho doloroso, quando todos fogem, ela se aproxima. As imagens podem se aproximar um pouco. Ela não vem como curiosa, não vem como mera espectadora daquele cruel e doloroso espetáculo. Em meio às barbaridades feitas pelos soldados, às palavras de escárnio e deboche, em meio às humilhações, ela rompe o que era determinado, fura a barreira daqueles bárbaros e se aproxima de Jesus. Mais um pouco. Quer retirar dos seus ombros a cruz pesada. Quer curar suas feridas. Maria, quanta diferença. Lembra quando ele era pequeno? Tinhas o Senhor nos braços, podias aliviar suas dores quando caía em meio a uma brincadeira e outra. Bastava um beijinho de mãe para aliviar e fazer o filho esquecer a dor do machucado. Agora ele é todo chaga. Seu corpo está desfigurado. Como conseguiram fazer isso com Jesus? Maria, queres retirar dele a cruz? Assumir o lugar de Jesus? Terminar de levar a cruz até o Calvário? Ser pregada com ele? Dividir com o filho esta dor? Mas isso não será possível. Desejas falar com ele, mas isso não será possível. Basta o olhar, e o teu olhar
grita para Jesus: eu estou aqui. A mãe não precisa falar, não precisa fazer, basta estar perto. Basta estar perto. Pode chegar, Maria, mais perto de Jesus. Que alento, que ânimo, que bálsamo para Jesus, que consolação, num olhar, a mais bela expressão de amor que já se viu. A mãe sabe a dor do filho, pois é a sua própria dor, acentuada e elevada à infinita potência. Ninguém jamais saberá dizer com tão grande propriedade o que Jesus sofreu, senão Maria, que com ele padeceu. Espada dolorosa, disse Simeão. A senhora já esperava por este momento, mas quando chegou, viu que não se compara em nada ao esperado. A dor dilacera teu coração. Que belo este encontro. O nosso coração se comove ao contemplar esta cena. Mas a fúria de um soldado interrompe a ternura deste momento. Com violência ele retira Maria. E Jesus precisa continuar. Mas de agora em diante ele não vai sozinho. Ela irá com ele. E estará com ele até o fim. E nós, cada um de nós, que vimos tudo isto acontecer, temos duas opções: voltar para as nossas casas, para as nossas vidas, para os nossos afazeres e preocupações de cada dia, ou caminhar com Jesus e Maria até o Calvário. Se optarmos por ir com eles, saibamos que não iniciaremos um caminho fácil. Iniciaremos um caminho de dor e sofrimento. Um caminho em que poderemos provar a doçura da cruz, abraçando-a com a força do amor, em que não nos faltará jamais a graça de Jesus, encorajando-nos a não desistir. E o olhar terno de Maria para nos consolar, a fim de que, pelos caminhos do mundo, levemos com triunfo e jamais como frustrados, desiludidos, vencidos, a nossa cruz de cada dia.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.